meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos aqui no jardim aqui perto de casa, no quintal da nossa casa, gravando esse vídeo. Agradeço aí aos pastores da nossa igreja, pastor Marcos, pastora Suelen, por ter nos feito esse convite para falar um pouquinho sobre economia doméstica em tempos de crise, né? Estamos vivendo uma crise muito forte aí do coronavírus e aí vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Então, para começar, meus irmãos, queria falar para vocês o seguinte: quem que é mais rico, hein? Quem ganha R$2.000 ou quem ganha R$20.000? A resposta é depende, né? Depende de qual o nível de gasto de cada um desses dois personagens que a gente está falando. Às vezes o cara que ganha R$2.000, ele consegue manter bem as suas despesas, ele consegue manter bem o equilíbrio e não falta nada para ele no final do mês, ou até às vezes dá até para guardar um dinheirinho. E às vezes aquele de 20, ele gasta muito mais do que tem. Ele vai fazendo dívida, né? E gasta muito mais do que os 20 mil que ele ganha. Ou seja, no final das contas, quem equacionou melhor o seu dinheiro, quem cuidou mais do seu dinheiro foi aquele de R$2.000, nesse nosso exemplo, né? Então, gerenciar custos, gerenciar orçamento familiar nesse momento de crise é um negócio que é muito complicado, mas a gente vai conversar um pouco sobre isso aí na frente. Primeiro eu queria falar um pouquinho sobre expectativas, né? Satisfação, aquela visão de satisfação nossa. O que é satisfação, né? Satisfação nada mais do que resultado menos expectativa. Então, quando a gente às vezes tem um resultado muito bom, mas a nossa expectativa era tão alta, muito mais alta, que até inibe o resultado que a gente teve e fala assim: poxa vida, não estou feliz, não estou alegre, não estou satisfeito. Por quê? Porque a gente esperava muito mais. Às vezes a gente queria ter uma nota de escola muito mais alta do que a gente teve. Tivemos uma nota excelente, mas a nossa expectativa era ainda maior. Às vezes a gente queria entregar um trabalho perfeito para um chefe, mas acontece que nosso trabalho, por melhor que tenha sido, não foi perfeito, né? Então a gente gerenciar isso é muito importante. E gerenciar isso também com despesas e receitas é fundamental. A gente pode fazer um paralelo entre a nossa satisfação, que é o quanto que nos sobra no final do mês, com a nossa receita, que seria o nosso resultado, o resultado do nosso trabalho, o nosso salário, o nosso resultado de vendas que a gente faz, né? Com a expectativa que seriam os nossos custos, as nossas despesas. Então, às vezes, as nossas despesas elas estão tão altas, que por melhor que seja o nosso salário, por melhor que sejam as nossas vendas, a gente não é feliz, né, gente? Então, a gente cuidar de orçamento é alguma coisa que é muito importante e pé no chão o tempo todo para gerenciar isso, gerenciar as expectativas, gerenciar o orçamento, gerenciar os nossos custos, né? E, claro, expectativas de uma maneira positiva também, da maneira boa, de uma maneira elevada, né? De uma maneira amorosa, ou seja, com a cabeça e com o coração voltado para o nosso Papai do Céu, né? É assim que a gente vai conseguindo equilibrar as coisas o tempo todo. Então, a gente trabalhando um pouco no lado de equilíbrio, falando de despesa, significa que a gente tem que cuidar dos nossos custos, das nossas despesas. Então existem despesas que são fixas e despesas variáveis. As despesas fixas são quais? É a internet, que às vezes você tem, é uma TV a cabo, que às vezes você tem, é às vezes uma luz que você deixa na sua casa acesa o tempo todo para um jardim. Isso é uma despesa fixa. São coisas que você tem ali, mas que não é do seu consumo. O que é do seu consumo, por exemplo, uma alimentação, é uma despesa variável. Você precisa comer para viver, né? Ou você precisa tomar um banho, então uma receita, um chuveiro elétrico para você trabalhar. Quanto mais tempo você demora tomando um banho, mais você vai gastar de energia elétrica. Então essas coisas que você tem que equacionar para você ter uma condição melhor de resultado, né? Então cuidar dessas coisas é fundamental. Por quê? Porque custo, eu falo que custo é igual a unha. A gente tem que estar sempre cortando, né? A gente de repente vai cuidando, o custo vai subindo, a gente vai botando penduricalho, e a gente não corta nunca, vai só juntando coisa. Então custo é isso, de vez em quando a gente tem que dar uma olhada e cortar, porque senão o negócio fica exorbitante. Assim é também no nosso momento de crise. Aí no momento de crise é que isso tem que ser muito mais forte, né?
Então, quando bate uma crise, igual a gente está vivenciando, o que você tem que fazer? Primeira coisa, gente, é conversar em casa. Olha, gente, estamos com um problema. Estamos com um problema porque meu salário foi cortado. Ou não temos mais como vender, porque não dá para sair para as ruas vender como a gente vendia. Então, como fazer? É uma discussão em conjunto. É aí que você tem que trazer todo mundo para uma mesma base, abrir o jogo e falar, vamos fazer o que com isso? Né? E a visão, né? Vamos cortar o que? Primeiro ponto, vamos cortar o que? Então começa pelo custo fixo, começa pelo aquilo que não está trazendo a sua sobrevivência. Então, pode cortar a internet? Às vezes pode, vamos cortar. Pode cortar às vezes uma TV a cabo? Corta. Vamos cortar aquela lâmpadazinha do jardim que eu estava falando? Corta também. Então são coisas que a gente tem que cortar para poder equilibrar a despesa. Aí você corta tudo. Não deu certo, gente? Aí tem que passar para o plano B. Qual é o plano B? É custo variável. Então, o que é o custo variável? Por exemplo, o sabonete que você usa. Você precisa de sabonete para você se higienizar. Ainda mais em tempo de coronavírus, tem que usar. Mas você precisa usar, às vezes, aquele mais cheirosinho, aquele um pouquinho mais caro que você usava? Não. Então, meu amigo, corta, não use esse sabonete. Vai usar o mais barato, né? Ah, você comia carne todo dia, né? Uma carne de boi todo dia. Gente, então, peraí, não dá para comer. Vamos cortar, vamos diminuir, vamos colocar uma carne de frango. Ah, não dá para comer nem frango todo dia. Então tá bom, então come ovo. Tá certo? Ah, não dá nem para comer ovo. Então tá bom. Não deixe, entretanto, de se alimentar bem. Porque isso é fundamental para você manter a sua saúde. Então, por exemplo, comer um legume. Come um legume da época. Olha onde está mais barato, qual é o sacolão que está mais barato, o supermercado que está mais barato. Faz uma pesquisa de preço. A fruta da estação. Fique atento quanto a isso, porque é aí que você economiza. Então você pode economizar no custo variável. Então esse é o lado, né? Cortar custo o tempo todo, né? Aí você tem que observar também outras coisas que às vezes você vai fazendo ao longo do tempo. É um crediário que você tem, é um amigo que você pediu um empréstimo para fazer uma construção na sua casa, para mexer em uma obra que você precisou, né? Ou um banco que você às vezes fez um empréstimo consignado no banco, ou alguma dívida que você tenha lá com o próprio banco. Então fica de olho nesses compromissos todos que você tem, porque aí sim, se você não ficar de olho e não equacionar, aí eles vão virar dívidas, né? Aí o credor vai bater de uma maneira forte na sua casa, porque o credor também precisa comer, o credor também precisa sobreviver, né? Então é aí que você vai trabalhando, onde que você vai trabalhar, pensar nesse equacionamento todo e discutir essas dívidas, negociar suas dívidas, né? Então aí que está o negócio, né? As pessoas dependem do seu dinheiro, mas você pode negociar. Então fica de olho na taxa de banco mais barata, fique de olho em oportunidades que o governo te dá, né? O governo está baixando juros, então significa que o banco pode baixar juros, né? Significa que o cartão de crédito pode diminuir os juros. O governo está dando oportunidade de negociar o consignado, então vai lá e bate na porta, olha, durante esse tempo eu estou desempregado e eu não posso trabalhar, não posso mais ter esse desconto do consignado. Então o que você pode fazer é estender o tempo de consignado, dar um tempo de isenção desse consignado, né? Até que você consiga pagar novamente, um tempo de carência para você voltar a pagar os seus compromissos, né? Então negociar isso é muito importante, de olho em taxas o tempo todo, como traçar suas dívidas. Esse é um ponto muito importante, né? E aí, gente, é isso mesmo, porque no tempo de crise as pessoas precisam receber, tá todo mundo com problema, então sempre tem alguém querendo negociar. Sempre tem alguém disposto a negociar. Então, negocie tudo. Negocie as suas compras, negocie seus compromissos, o tempo todo a negociar, porque você vai conseguir boas barganhas, tenha certeza disso, né? E por outro lado, gente, é pensar no ganho, né? Que nós falamos das despesas. Nas despesas nós já falamos. E no ganho? Às vezes você está desempregado, às vezes o seu salário diminuiu. Por exemplo, no meu caso agora. Meu salário está cortado em 25%. Estou trabalhando menos, mas o meu patrão reduziu o meu salário. E aí, como é que eu vou fazer? Né? Então, além de sentar em casa e reduzir custos, eu estou pensando, posso fazer algo a mais para ganhar dinheiro? Essa que é a visão. O que eu sei fazer? Eu sei dar uma aula? Posso dar uma aula. Eu sei fazer um serviço de pedreiro? Eventualmente procurar quem é que está precisando de um serviço de pedreiro.
eu sei fazer um prato bom, um bolo legal, né? Eu sei fazer uma faxina interessante, em um ponto, com o devido cuidado para não ser contaminado, mas eu sei fazer isso. Então são talentos que a gente coloca nesse momento à disposição da nossa família. E outra coisa, todo mundo em casa ajudar. Né? Então, se o marido não trabalhava, vamos trabalhar. Se a esposa não trabalhava, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa. Se o filho pode trabalhar, vamos trabalhar. É isso, para aumentar a receita, para as coisas serem mais fortes, para você ter o lado do ganho em casa. Vamos botar dinheiro para dentro. Lembrando o seguinte, né, gente, que o ganho é alguma coisa muito específica, muito especial também. Aquilo que você bota no bolso, nem tudo é seu. Lembre-se que a gente tem a parte do dízimo para dar. Nós temos o retorno para tirar. Então, pense nisso também. Então, nós ganhamos 100. Né? Nós vamos tirar 10, que é para o dízimo. Nós ganhamos 1000. Vamos tirar 100, que é para o dízimo. É isso, gente. O dinheiro seu, então, não é o todo. É o dinheiro menos o dízimo. Se você ganha 1000, o seu dinheiro é 900. Correto? É assim que funciona. É assim que a gente dá o retorno para a sociedade. É assim que a gente dá a nossa gratidão. Né? E aí, em cima do que o dinheiro que é efetivamente seu, vamos poupar. Tira um pouquinho todo mês para poupar. Nesse momento de crise, eu nem falo porque é o momento da gente estar consumindo a poupança, né? Mas é uma cultura que nós vamos conversar mais sobre isso em outra oportunidade, mas a cultura da poupança é fundamental. Por quê? Porque você junta um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, que daqui a pouco esse negócio está grande e é ele que vai te ajudar nesse tempo de crise. Então, suponha que você tivesse agora uma poupança guardadinha para você de R$600 que fosse, de R$1.000 que fosse, né? Porque você tirou 10, 20, 30 reais, 50 reais por mês que você conseguiu juntar nesse momento para utilizar nesse momento de carência, não é? Então, juntar a poupança para esses momentos de emergência é fundamental também, não é? Então, como é que você vai fazer para você trabalhar com isso tudo, né? Nesse momento de crise? Olha, vamos ganhar mais. Como? Vamos vender o que não precisa, né? Vamos fazer algum serviço extraordinário, né? Vamos sentar para funcionar, vamos botar a cabeça para funcionar, todo mundo junto em casa. E quem sabe até tirar soluções tão interessantes que vão se perpetuar para o pós-crise. Por exemplo, você sabe fazer um bolo legal? Quem sabe depois do pós-crise você não pode vender esse bolo e continuar vendendo e tendo a renda extra. Né? Então ideias boas vão surgir, né? E não se esqueça, pessoal, além disso tudo, você vai fazer sua parte, vai cortar despesa, né? Vai procurar ganhar um pouco mais, vai ter muita transparência em família, conversar muito bem em família sobre isso tudo, né? Mas não se esqueça, peça a Deus também para te ajudar. Faça suas orações, peça a Deus que Ele está do seu lado, né? Ele está o tempo todo junto com a gente, para nos ajudar, para nos segurar, para nos sustentar nesse momento de crise. Então, o seu trabalho, sua economia, a sua busca de uma receita melhor e com a ajuda de Deus, essa é a solução. Tá joia, gente? Vamos em frente, até o nosso próximo encontro.